Pessoal, a outra representação, então, tá, que nós temos também para as integrais triplas, no caso do cálculo de um volume, tá, é quando a gente quer determinar, então, uma região definida pela uma figura sólida, né, uma região sólida W, tá, que normalmente ela é dada por duas superfícies, tá, entre duas superfícies. Então, no caso, eu vou utilizar a figura aqui ao lado para a gente conseguir analisar essa nossa região, tá? Então a nossa região W é essa parte, né, desse cilindro. Note que isso não são planos, são duas superfícies que nós temos, uma chamada de Z1, que é uma função de XY, tá? E uma superfície Z2, também de XY, tá? Então eu tenho essa região delimitada por essas duas funções, Z de variável XY. Tá? E ela vai ter um domínio D, que é essa projeção sobre o eixo XY que nós temos aqui embaixo. Tá? Então, o volume dessa região, tá? Ela pode ser definida, então, para a gente como a integral dentro do domínio XYZ, tal que XY pertencem ao nosso domínio D, tá? E as duas superfícies Z1 e Z2, ou seja, os parâmetros de Z, né, são as duas superfícies com que nós estamos trabalhando. Tá? Então, formalmente, como no uso de integrais duplas, definimos a integral tripla f de x, y, z em W por, né, então, a região em relação a W da nossa função x, y, z em relação a dv. Tá? Onde que ela vai ter, então, uma função que é igual a nossa f em W, e ela vai ser diferente, ou melhor, igual a zero, fora dessa região W. Tá? Então, a integral tripla existe se Z1 e Z2 em um integrante f forem contínuos. Tá? Lembra que a gente precisa ter funções contínuas para que exista a nossa integral. Né? Os nossos parâmetros precisam estar dentro de uma região contínua. Tá? Agora, na prática, né, a gente acaba calculando essas integrais triplas das formas das integrais iteradas, que a gente viu igual mesmo das integrais duplas. Tá? Então, teorema 2, né, a integral tripla de uma função contínua em f no domínio W, né, então pertencente a x, y, pertencente ao domínio, e z entre as duas superfícies, ela é dada da seguinte forma. Né? Note que eu estou transformando a integral tripla, tá, praticamente numa integral dupla. Né? Então, a integral tripla de W em relação à função em dv é igual à integral dupla na região D da integral da superfície 1 até a superfície 2 da nossa função em dz em dA, que é o diferencial de área. Tá? Vamos ver aqui daqui a pouco em alguns exemplos e isso acaba facilitando um pouco. Além disso, o volume de V é uma região sólida W e é definido como uma integral tripla da função constante f de x, y, z igual a 1. Tá? Então, logo, o volume dessa região definida por W vai ser dada por V igual à integral tripla da região W de 1 dV. Tá? Então, usando essa expressão, a gente consegue calcular o volume dessa região sólida. Tá? Em particular, se W for uma região simples em Z, entre Z igual a H1 de XY e H2 de XY, então nós vamos ter que a nossa integral tripla de W de 1 dV vai ser igual à integral dupla da integral de Z de H1 até H2 de 1 dz dA, que passa a ser a integral dupla de H2 menos H1 diretamente, tá? Ou seja, a integral da diferença entre essas duas superfícies, tá? Então, assim, a integral tripla é igual à integral dupla que define o volume da região entre duas superfícies. Tá? Então, memorizem isso, a gente vai usar em alguns exemplos logo. Tá? Então, exemplo 2. Região sólida de base retangular. Tá? Calcule a integral tripla de W de Z dV, se W for a região entre os planos Z
igual a x mais y e z igual a 3x mais 5y, que fica acima do retângulo 0,3, 0,2. Tá? Bom, muito bem, gente. Tranquilo para fazer essa. Tá? A gente calcula o valor dessa integral. Bom, como ficaria a nossa integral? Primeiro, nossos parâmetros. Né? O parâmetro em x ele é de 0 até 3. Tá? O parâmetro em y ele é de 0 até 2. Tá? E quem vai ser o parâmetro de z? Vai ser esses dois planos. Tá? Agora eu preciso descobrir quem que é o plano da região inferior e quem é o plano da região superior. Então note que nós temos que este plano superior é definido por 3x mais 5y e o plano inferior, que é este daqui, ele é definido por x mais y. Então a nossa integral, a nossa terceira, né, ela vai de x mais y até 3x mais 5y. Tá? Então nossos parâmetros são as duas superfícies. Tá? Isso de z em relação a dv, que no caso vai ser dz, dy, dx. Tá? E basicamente vou estar calculando, né, o valor dessa integral, desta função z, dentro dessa região w que nos foi fornecido. Tá? Então a primeira integral é a integral de x mais y até 3x mais 5y de z dz. Tá? O que nos vai retornar, então, a integral de z ao quadrado sobre 2, integrado nos parâmetros x mais y até 3x mais 5y. Tá? Vamos substituir esses parâmetros e vamos ter aqui 3x mais 5y elevado ao quadrado menos x mais y elevado ao quadrado sobre 2. Temos dois produtos notáveis, vamos desenvolvê-los, tá? Então, o quadrado de 3x vai ser 9x ao quadrado, tá? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, então a gente vai ter 2 vezes 3 são 6, vezes 5 são 30, então mais 30 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, que é mais 25y ao quadrado. Tá? A gente vai desenvolver o nosso próximo, lembrando que vai ser menos, abre parênteses, então quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes, mais, né? 2 vezes x vezes y, mais y ao quadrado. Tá? Tudo isso dividido por 2. Tá? Então a gente vai ter 9x ao quadrado menos x ao quadrado, que são 8x ao quadrado, 30xy, né? Menos 2xy, então são mais 28xy, e 25y ao quadrado menos y ao quadrado, que é menos, mais 24y ao quadrado. Toda ela dividida por 2, então é possível simplificar. Nós chegamos então em 4x ao quadrado mais 14x vezes y mais 12y ao quadrado. Né? Então, o resultado da nossa primeira integral. Tá? Partimos para a segunda. A nossa segunda integral é em relação a y, de 0 até 2. Tá? Então, integral da nossa nova função, da nossa nova expressão, de 0 até 2, de 4x ao quadrado, mais 14xy, mais 12y ao quadrado, dy. Tá? A integral de 4x ao quadrado em y é 4x ao quadrado vezes y, mais a integral de 14xy vai ser 14xy ao quadrado sobre 2, então vai ser 7y
2xy² mais a integral de 12y², que vai ser então 12y³ sobre 3, que é 4y². Tá? Essa expressão, então, calculada de 0 até 2. Note que é um polinômio, então ao jogar 0 vai zerar todo mundo. Tá? Então vai ser igual a, substituindo em y, a gente vai ter então 8x², tá? 4 vezes 7 são 28, então mais 28x, e 8 vezes 4 são 32, tá? Então mais 32, menos 0. Tá? Então temos aqui o resultado da nossa segunda integral. E o resultado da terceira integral, tá? Ele vai ser a integral de 0 até 3, da nossa expressão. Então, 8x² mais 28x mais 32 em dx, teremos 8x³ sobre 3 mais 28x, vão ser 14x² mais 32x, isso integrado de 0 até 3. Né? Para 3 vai zerar, tá? Então substituindo, né, para 0, desculpem, vai zerar. Né? Para 3 nós vamos ter 27 sobre 3, que é 9. 9 vezes 8 são 72, mais 9 vezes 14 são 126, mais 32 vezes 3, que são 96. Tá? Então, o resultado da nossa integral tripla na região W nos apresentados vai ser 72 mais 126 mais 96, que vai ser 294 unidades de volume, tá? O UV. Tá? Lembrando que aqui vai ter menos 0, né? Porque ao atribuir x 0, toda a nossa expressão ela vai estar zerando. Tá? Bora fazer mais um, tá? Então determine região sólida de base, no caso triangular, tá? Calcule x, a integral tripla de y em relação a z dv, se w for na região da figura. Bom, pessoal, na região da figura, a gente vai ter que olhar para essa expressão de uma forma um pouco mais atenta, tá? Por que a gente precisa trabalhar com uma forma um pouco mais atenta? Porque a nossa região ela não é uma região retangular. Tá? Eu não posso falar que x vai de 0 a 1 e de y vai de 0 também a 1. Tá? Um dos eixos, né, por exemplo, o eixo x, eu vou fazer a representação dele aqui. Tá? A gente tem aqui y, x, tá? Ela passa no 1 e no 1. Tá? Estou fazendo a representação do nosso plano na parte de baixo e a gente vai ter essa reta, né? Então a gente tem essa região triangular. Esta função, né? Então a gente tem que x ele varia de 0 a 1 e y ele vai de 0 até essa reta, né? No caso, essa reta é a reta y igual a menos x. Tá? Opa, perdão, não é a reta menos x. É a reta 1 menos x. Tá? Porque quando x é 0, ela dá 1, e quando x é 1, ela dá 0. Tá? Agora nós podemos definir a região W, né? O valor dessa integral na região W. Então nós teremos a integral de 0 a 1 para x, tá? De 0
até 1 menos x para y. E em z, nós estamos vindo do plano inferior, que é x mais y, até o plano superior, que é o 3x mais 5y. Isso de z, dz, dy, dx. Tá? O que eu vou fazer para facilitar? Né? A gente vai ter a primeira integral. A nossa primeira integral é a integral de x mais y a 3x mais 5y de z dz. A gente calculou essa integral no anterior, né? Isso aqui vai dar z ao quadrado sobre 2, aí vamos ter 3x mais 5y ao quadrado menos x mais y ao quadrado sobre 2, né? O que nos vai retornar é essa expressão aqui, tá? Ela vai retornar essa mesma expressão. Então, 4x ao quadrado mais 14x vezes y mais 12y ao quadrado. Tá? Esse é o resultado da nossa primeira integral. Tá? Nossa segunda integral, eu pulei uma parte porque a gente já havia feito. Tá, gente? É de 0 até 1 menos x da nossa expressão 4x ao quadrado mais 14x vezes y mais 12y quadrado dy. Tá? Então a gente vai ter 4x ao quadrado vezes y mais 7xy ao quadrado mais 4y ao cubo, isso integrado de 0 a 1 menos x. Tá? Substituindo, né, o zero ele vai cancelar para todo mundo, a gente não vai ter essa preocupação, a gente vai substituir o 1 menos x, né, em y. Então teremos aqui 4 vezes x ao quadrado vezes 1 menos x mais 7 vezes x vezes 1 menos x ao quadrado mais 4 vezes 1 menos x elevado ao cubo. Tá? Posso então estar desenvolvendo essa expressão. Tá? Então, o primeiro é simplesmente fazer distributiva. A gente vai ter 4x ao quadrado menos 4x ao cubo, tá? Mais 7x vezes, né, o produto notável de 1 menos x elevado ao quadrado, que vai ser 1 menos 2 vezes x, mais x ao quadrado, mais, opa, aqui vai faltar um espacinho, 4 vezes este produto aqui. Tá? Então, 1 menos x ao cubo, tá, gente? Ele é a mesma coisa do 1 menos x ao quadrado, tá? Multiplicado, tá, por 1 menos x. Ou a gente pode usar, né, a ideia do polinômio, né, dos coeficientes, que é um binômio dos binômios de Newton. Tá? E o binômio de Newton ele fala o seguinte, vamos fazer aqui um parênteses. Né? Quando eu tenho a mais b, no caso é menos, né? A menos b elevado ao cubo, o meu resultado vai ser a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b mais 3 vezes a vezes b ao quadrado menos b ao cubo. Tá? Esse é o desenvolvimento desse binômio de Newton. Tá? Então nós vamos ter aqui 4 vezes 1 ao cubo, que é 1, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, ó, vai ficar menos 3 vezes 1 vezes x, tá? Então menos 3x,
mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, então mais 3x ao quadrado, e menos o b ao cubo, tá? Então, menos x ao cubo, tá? A gente chega nesta expressão, tá? Fazendo as distributivas possíveis, nós vamos ter aqui 4x ao quadrado menos 4x ao cubo, mais 7x menos 14x ao quadrado, mais 7x ao cubo, mais 4, menos 12x, mais 12x ao quadrado e menos 4x ao cubo, tá? Mais trabalhoso em si não é nem em si a integral, e sim o desenvolvimento dos termos, tá? Então, vamos ver, a maior ordem é o x à terceira, eu tenho menos 4x ao cubo, 7x ao cubo e menos 4x ao cubo, tá? Então, a gente vai ter um total aqui de menos x ao cubo. X ao quadrado, nós temos 4x ao quadrado, menos 12x ao quadrado e mais 12x ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter 16 menos 12, não, 16 menos 14, vamos ter mais 2x ao quadrado, tá? Para x, a gente tem 7x e menos 12x, então a gente vai ter um total de menos 5x, e como termo constante, temos apenas o mais 4, tá? Então esse é o resultado da nossa segunda integral, tá? Deixa eu só sair aqui e acrescentar um slide que eu deveria ter feito. Certo? Resultado, então, da nossa segunda integral. Resultado da terceira integral, ela é a integral de 0 a 1 da expressão que a gente definiu na segunda. Então, menos x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x mais 4 dx. Tá? A integral vai ser então x à quarta sobre 4 mais 2 vezes x ao cubo sobre 3 menos 5x ao quadrado sobre 2 mais 4x, isto integrado de 0 até 1. Tá? Para 0 vai zerar todo mundo, substituindo 1, teremos menos 1/4 mais 2/3 menos 5/2 mais 8. Tá? Tirando o mínimo de 4, 3 e 2, o mínimo é 12. Tá? 12 por 4 é 13, então teremos menos 3. 12 por 3 é 4, vezes 2 são 8. 12 dividido por 2 são 6, vezes 5 são 30. Menos 30. Tá? E 12 por 1 são 12, vezes 8 são 96. Tá? Então, mais 96. Então, temos que o resultado da nossa integral vai ser 104 menos 33 sobre 12, tá? E 104 menos 33 são 71 sobre 12, tá? Tá aqui, então, o resultado dessa nossa integral tripla. Tá? Gente, esse vídeo fica por aqui e eu volto no próximo trazendo mais alguns exercícios resolvidos. Grande abraço e até daqui a pouco.